Eu vi que a Dani pediu para entrar de novo. Então, acho que pode estar com dificuldade o celular dela, talvez. Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando nós temos algo precioso diante de nós, a gente quer compartilhar. E meditando nessa palavra, bem-vinda, Lê! Eu sei que você já estava online, mas agora que eu vi seu rostinho é diferente. Então, a gente encontrando algo precioso diante de nós, a gente quer compartilhar. E meditando, pensando sobre isso, lembrando sobre isso, eu estava meditando na palavra da mulher samaritana. Vocês sabem dessa palavra, certo? Mulher samaritana. Fica lá no livro de João, capítulo 4, versículo 1 a 30. E nesse livro vocês já conhecem essa história, onde Jesus vai até Samaria e ele encontra uma mulher diante do poço, a mulher samaritana, onde ele pede água para esta mulher. E quando ele pede água, ela fala assim: Como que pode tu, um judeu, como que você pode pedir para mim água, se você é judeu e eu sou samaritana? E os nossos povos são contra um ao outro. E Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo água, o negócio ia ser diferenciado. Se você soubesse quem te pede, porque a água que eu tenho é água viva. É uma água que, se você beber dessa água que você está pegando aí agora, você vai voltar a ter sede. Mas quando você bebe da minha água, não terás mais sede. Tô aqui fazendo um resumo, né, a palavra, mas quem quiser ler por completo, João 4, versículo 1 até o versículo 30, amém? E ele fala isso pra ela, então ela fica assim, que água é essa, né? Que isso? E aí ele revela a vida dela e ela toma uma atitude. Eu sei que eu não estou ouvindo vocês, mas eu quero convidar vocês a falarem comigo. Atitude. Ela tomou um posicionamento diante do Senhor, depois do que aconteceu. Mas antes de continuar a falar da atitude dela, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns versículos específicos. Primeiro versículo fica no em João 4, tá, gente? Fica no versículo 4. Oh, glória. Onde fala assim: E era necessário passar pela região de Samaria. Aqui fala que Jesus estava de passagem em outros lugares, mas ele parou a viagem de destino dele. E aqui na palavra do Senhor está falando que era necessário ele parar por Samaria. Olha que coisa interessante. Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Uau, como Jesus ele é maravilhoso. Ele quebra barreiras. Um homem judeu falando com uma mulher samaritana era algo que não era normal, não era natural na época. Era algo novo, era algo diferente. Tanto é que ele fala com a mulher samaritana e a mulher se choca. Ele fala: Como que você pode estar falando comigo? Mas é tão interessante que quando ele passa por Samaria, ele pede para os discípulos dele ir lá buscar comida e água. E quando ele vai lá, você vê algo que eu penso assim, é tão legal quando a gente percebe que o Senhor Jesus, ele para tudo para ter um real encontro com a gente. Porque, por exemplo, quando ele estava lá com a mulher samaritana, ele parou, deixou o caminho onde ele estava indo, e é como aquela passagem: ele deixa as 99 para buscar uma. Ele deixa de fazer, tecnicamente, né, o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele zela pela sua vida. O que é o zelo? É o cuidado.
É o amor de Deus para a sua vida. Ele ama tanto a sua vida que ele se preocupa particularmente com você. Outro dia eu estava falando, a gente não pode depender. Estava ministrando outro dia aqui no Japão. Eu falei, a gente não pode depender de uma palavra profética. Porque nós cristãos, a gente não deveria viver à mercê de palavra profética. A gente deveria viver à mercê da nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas o Senhor, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que independente de você estar precisando, não estar precisando, ele usa os filhos dele para falar com você. Você já parou para pensar nisso? Quão grande é esse amor que do nada você pode estar em um culto ou você pode estar na sua casa. E ele vai lá e fala: Querida, quero falar com você. Querido, quero falar com você. Eu tenho uma palavra para você. Ou até usar uma ministração. Aqui no Japão tem alguns líderes que eles falam às vezes: Filho, filha, esse culto foi feito para você. E é claro que a gente entende que um culto não é feito por uma pessoa, mas o Senhor ele quer falar tanto através da palavra para aquela pessoa que às vezes o ministro ele fala isso. Ele fala assim: "Ei, esse culto ele foi feito para você, foi feito para todos nós, amém? Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque essa palavra é para você. Essa palavra foi feita para você. Antes de entrar aqui, eu estava orando, falando: Senhor, prepara. Quem for ver esse vídeo, quem for entrar nessa reunião de Zoom, prepara. Porque que venham ser as pessoas certas, que venham ser as pessoas que precisam ouvir esta palavra. Porque a primeira palavra ela passa por mim. Porque o Senhor dá a palavra, eu falo, primeiro eu tenho que pegar para mim mesmo. E depois a gente transborda a palavra. Mas eu falo, fico tão impressionada com o tamanho, amor de Deus que ele vai lá e ele usa vidas. Ele para tudo, entre aspas, né? Ele tá lá fazendo, ele faz a gente parar tudo para vir falar com a gente. Então eu fiquei meditando, né? Me debruçando nesse versículo 4. Eu falei, era necessário passar por Samaria. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não compreende, a gente não medita na palavra, a gente não compreende no que está sendo falado ali. Por quê? Esse era necessário é, ei, o Senhor ele para a missão dele que ele está fazendo para olhar para você. Hoje ele está lá no céu, assentado no trono. Mas mesmo que ele esteja assentado no trono, ele para demonstrar o amor dele, o cuidado dele para você. E isso é algo precioso. Porque apesar da gente brincar que nós somos filhos mimados do Senhor, porque tamanho é o amor, tamanho é a bondade dele para conosco, a gente não pode esquecer de quem é ele. Ele é Deus, ele é soberano. Uma ministração que eu vi que mudou a minha vida foi quando eu vi um líder falando em um podcast que ele estava discutindo com um ateu, debatendo, né, com um ateu. E esse líder, o ateu falou: Ah, mas você não consegue explicar Deus. E aí esse líder falou: Olha, que bom que eu não consigo. Porque o dia que eu conseguir explicar Deus, ele vai ser o Deus que eu formei na minha cabeça. Deus não se explica. Porque ele não é de acordo com a minha compreensão. Ele não é de acordo com o que eu entendo. Não. Ele é Deus. Se Deus coubesse na minha imaginação, talvez ele não fosse Deus, talvez ele fosse o Deus da minha alma. Talvez ele fosse um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, quando a gente compreende que Deus é Deus, Deus é soberano, nós somos imagem e semelhança, nós somos feitos por um Criador. A gente não tem que entender. É que nem eu assisti aquele filme uma vez,
Eu assisti um filme uma vez que falava de uma pessoa que criou uma boneca. E é aquele filme da Barbie. Eu achei tão interessante que depois ela encontra no filme a criadora, né? Quem criou ela. E aí ela pergunta: Nossa, por que que você me criou? E a criadora fala e tudo mais, né? Mas eu acho tão interessante porque, gente, ela, ela quer saber a identidade dela, mas ela não tá perguntando: Quem é você? Quem é você? Me explica, porque eu tenho que saber tintim por tintim. Não. Ela pegou e ela entendeu. Ei, essa é minha criadora. Então, quando eu falo, eu acho tão tremendo a soberania de Deus, porque é um Deus tão grande, um Deus tão alto, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que para tudo para falar: eu vou enviar meu filho para aquele mundo, porque eu quero que ele tenha um encontro com essa mulher. Eu quero que ele tenha um encontro com essa mulher samaritana, naquele poço. Eu quero que ele tenha um encontro com essa pessoa. Eu quero que ele tenha um encontro com os discípulos. Eu quero que ele tenha um encontro com os enfermos que ele curou. Eu acho isso grandioso. Eu falo, meu Deus, realmente, quem somos nós diante disso? Quem somos? A nossa humanidade, ela é imperfeita. Mas aí vem a melhor parte, porque Jesus, ele não espera perfeição. Ele nunca pediu de nós perfeição. Ele nunca pediu de nós que nós fôssemos algo que nós não fôssemos. Pelo contrário, ele nos encontrou na nossa imperfeição e nos capacitou. Então, ele encontra a gente no meio ao caos. Então, essa palavra é para você entender que se você, de alguma forma, está vivendo um caos na sua vida, algo que você não esperava, algo que está fora do lugar, eu quero te dizer, o Senhor Jesus, ele veio trazer essa palavra hoje para você entender que ele te encontra em meio a esse caos. Ele te encontra em meio da situação que você está vivendo hoje. Ele te encontra e ele te vê. Tem pessoas aqui que se acham indignas. Às vezes, elas olham e falam assim: Nossa, como é que eu vou estar diante desse Deus? Quantas pessoas eu já vi que ouviram promessas de Deus para a vida delas, que ouviram chamado de Deus para a vida delas e pensaram: será que eu posso fazer isso? E é engraçado porque quando a gente fala assim, a gente está aqui no grupo do Awakening, despertados para missões. E hoje estamos falando de missões regionais aí em São Paulo. E quando às vezes a gente pede a Silvio, o Reginaldo, fala assim: vamos lá, vamos falar com as vidas. Vamos lá, vamos falar do amor de Deus para as vidas. Pode ser que às vezes você se encontre no meio de uma situação em que a sua vida não se encontra plenamente na presença de Deus ou plenamente perfeita diante de Deus, e isso te barra, isso te para. Você não se sente capaz de ir lá e falar do amor de Deus para as pessoas. Ou talvez você não viva o amor de Deus todos os dias. Ou talvez você perca essa sensibilidade todos os dias. Tem alguns. Tem um amigo meu que ele usa um termo que eu gosto bastante, que é: a gente nos conecta à fonte quando a gente está na igreja. E como eu disse, a ICP Casa do Pai é uma grande fonte. E glória a Deus e aleluia por isso. Glória a Deus pelo que a gente recebe do altar. Eu sou muito grata, eu sou muito alegre. Mas às vezes a gente conectou a fonte, plugou a fonte, tá recebendo, tá vivendo algo tremendo e da porta para fora a gente desplugou, tirou da tomada aquela fonte. Só que o Senhor, ele não tem para você uma um momento de estar conectado a ele. O Senhor não tem para você um momento de sobrenatural na sua vida. Eu tenho muita saudade da ICP Casa do Pai. E eu sou muito grata à ICP Casa do Pai. E eu quero voltar
para receber mais. Eu quero viver isso de novo, estar com os meus irmãos alegre, mas glória a Deus e aleluia, que a minha intimidade com o Senhor não depende apenas da ICP Casa do Pai. Imagine se eu estivesse aqui do outro lado do mundo. Imagine eu estando aqui no Japão, que é muito diferente espiritualmente falando, e eu não conseguisse me plugar, não conseguisse entrar na presença dele, não conseguisse viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Isso seria algo completamente diferente. Imagina se eu olhasse para minha vida e falasse: Deus, por que eu não consigo viver? Porque eu estou fora de um país? Não. Apesar de da gente entender que há uma diferença em um ambiente espiritual, apesar da gente entender que há uma diferença num ambiente regional e de um país, o poder de Deus não se limita à geografia. Posso ouvir um amém? O poder de Deus não se limita à geografia. Eu assisto os cultos, eu sou alimentada pela minha casa espiritual através da internet. Eu estou ministrando uma palavra aqui, são 7h40 da manhã no Japão. Estou ministrando uma palavra para vocês e não significa que não há unção, que não há poder de Deus, porque o poder de Deus não se limita à geografia. Mas por que eu sei disso? Porque eu vivo isso. Porque eu tenho certeza disso, porque eu tenho convicção disso, porque eu estou vivendo isso onde eu estou. E porque eu estou compartilhando isso com vocês. Porque está na hora de vocês viverem isso onde vocês estão. Porque o que a gente recebe da nossa casa espiritual é tão abençoado que a gente precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar. Porque assim como Jesus, ele estava junto com os discípulos dele, fazendo uma missão, indo de cidade em cidade, ministrando o reino de Deus. Repete comigo. Jesus, ele ministrava o reino de Deus. Vamos lá, Jesus ministrava o reino de Deus. Ele revelava o que era o reino de Deus aqui na terra. Olha que poderoso isso! E ele parou tudo o que ele fez. Porque ele falou: tem uma mulher que ela precisa saber o que é não ter mais sede, o que é não viver mais buscando água através de água. E o que eu estou falando aqui para vocês é porque eu creio que nós somos como discípulos de Jesus. Posso ouvir um amém? Nós somos como os discípulos de Jesus, que caminham com Ele, que vivem uma vida de intimidade com Ele. Posso ouvir um amém? Se você não se sente dessa forma, eu estou profetizando que você vai sair daqui com esse entendimento. Se você não tem essa compreensão, eu estou declarando, você vai sair daqui entendendo que você é uma discípula, um discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, quando você entende que eles param tudo, e no versículo 7, o Senhor ele fala, eu abri aqui na Bíblia. Vamos lá, Jesus. Faz tempo que eu não uso Bíblia de papel, hein? Vamos lá. Tá. No versículo 7 até o versículo 13, Jesus fala assim: Dê um pouco de água. Dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí ele disse isso porque os judeus não se. Ela disse isso porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele lhe dar a água viva. Esse versículo é o versículo 7 do capítulo 4 de João, versículo 7 ao 10. Amém? Amém? Acabei de ler aqui o 10. E é tão interessante, porque quando ela questiona,
Eu vou pular aqui pro 13. Não, vou ler o 11, vai. A mulher ia falar: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, do que os seus filhos e os seus gados? Aqui é algo muito interessante que chama a minha atenção, no versículo 12 do capítulo 4 de João, onde ela fala assim: Por acaso você é maior do que Jacó? Você é maior que Jacó? Naquele momento, a gente vê uma das primeiras vezes que o Senhor Jesus estava evangelizando. É uma das primeiras vezes que você vê Jesus evangelizando nos evangelhos. Porque ele chega para uma pessoa que não crê, para um não crente, é, não lembro a palavra em português exata para isso, mas alguém que não crê, um não cristão, e ele se apresenta, ele traz a revelação do Pai e ela ainda questiona: O que você acha que é? É como se você estivesse falando para uma pessoa de outra religião, falando: Ei, eu conheço a água viva. E essa pessoa fala assim: Ué, mas você se acha maior do que aquilo que eu acredito? Até se a pessoa não crê em nada. Porque quando a pessoa não crê em algo maior que ela crê nela mesma. Ela crê muito nela mesma. Por isso a gente fala: não tem pessoa agnóstico. Porque ele crê nele mesmo, ele crê na ciência. Ele crê nele. Porque senão ele não iria bater no peito e falar: Ei, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você vê Jesus indo lá e evangelizando alguém que não tinha conhecimento. Ele parou tudo que ele estava vivendo para quê? Para evangelizar, para apresentar para uma vida, para ir atrás de uma vida e dizer a verdade. E aí Jesus responde: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que ele estava dizendo ali? Ei, todos os seres humanos, entendam isso, gente, é muito importante. Todos os seres humanos têm um lugarzinho especial no coração de todo mundo. Tem um lugar especial onde as pessoas elas procuram preencher com outras coisas. Trabalho, reputação, relacionamentos. Eles procuram preencher com coisas terrenas. Então, quando o Senhor Jesus falou, se você beber dessa água, a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Se a gente ficar bebendo da água desse mundo, a gente não será preenchido. Nós não seremos preenchidos. Por quê? Porque a água desse mundo não sacia. Esther, mas eu tenho contas a pagar. O dinheiro, todo o dinheiro desse mundo não sacia. Eu lembro quando eu estava na Inglaterra em 2023, eu estava muito bem financeiramente, mas eu passei um mês procurando um lugar para estar em comunhão com os meus irmãos em Cristo Jesus, amém? Eu estava procurando uma igreja para estar em um lugar em que eu pudesse sentir um pouquinho do que eu sentia na minha casa espiritual. E eu procurei, 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 procurei. Até que um dia eu achei durante o louvor a presença doce do Espírito Santo naquele lugar. E, gente, eu senti no louvor. E quando eu senti, não foi algo que eu parei para pensar, que eu pensei, não. Eu comecei a sentir a presença do Senhor, fui quebrantada pela presença do Senhor e eu chorava incessavelmente. Eu comecei a chorar que nem uma criança e eu falei: Senhor, nada paga a sua presença. Nada paga a presença dele. Nada pode estar no lugar da presença dele. Nada pode preencher o nosso coração a não ser a doce presença dele. É por isso que na Bíblia fala tantas vezes: coloque o reino de Deus em primeiro lugar.
Gente, o que é o reino de Deus? É você querer viver a revelação do reino dos céus aqui na terra. O que é o reino de Deus? É você querer colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas deixa eu te contar o maior segredo. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você nem sente falta do resto. Você não sente falta do resto. Você não fala, ei, tá faltando tal coisa. Você fala assim, cara, eu já tenho o que é mais precioso. Eu já tenho a preciosidade. Eu tenho a preciosidade que é o que? A presença. O que que é essa preciosidade? É a intimidade com Ele. Eu tenho isso. Eu tenho o amor dele. Eu tenho a convicção da bondade dele. E eu estou dizendo aqui para algumas pessoas para lembrar algum de vocês disso. Para lembrar de vocês o quão precioso é estar com Ele. O quão precioso é ter a presença dele na nossa vida. Então você vê o Senhor Jesus revelando a sede real para a mulher samaritana, e foi algo que eu fiquei meditando, degustando, mastigando essa palavra. Eu já li essa palavra várias vezes, mas quando eu estava lendo de novo, eu mastiguei, eu me saciei da palavra de Deus, porque eu falei, Senhor, eu creio na revelação que o Senhor tem para dar através dessa palavra. Não importa se eu li várias vezes, eu sei que o Senhor tem coisas novas. Desculpa estar gritando, gente. Tô aqui empolgada. Mas eu sei que o Senhor tem coisas novas. A gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente saber que a água dele sacia, é também saber que a água dele tem profundidade o suficiente para a gente não se saciar em viver o pouco do sobrenatural de Deus. Ah, Esther, mas eu vivi no domingo, eu vivi algo espetacular no domingo. Ei, continua plugando. Continua colocando na tomada. Continua trazendo para o seu dia a dia. Porque eu não sei você, mas eu quero viver todos os dias o sobrenatural de Deus. Ah, mas eu já vivi um dia. Não, queira viver mais. Eu falo assim, todos os dias, se eu tenho uma experiência sobrenatural com Deus, é o seguinte, ó, virou chão. Não é mais meu teto, é meu chão. Eu vivi algo novo com Deus, aquilo virou meu chão. Eu quero ir mais alto, eu quero ir mais profundo, eu quero viver mais. Tem um homem de Deus, um grande avivalista, não lembro o nome dele exatamente, eu posso mandar depois no grupo, se eu lembrar, que o Senhor ele manda ele até a água do mar. E acho que é com uma colher ou com a mão. Que o Senhor fala assim: pegue agora. Acho que é com a colher. Ele fala assim: pega agora a água do mar. E, gente, ele é um grande avivalista. Tem noção? Um grande avivalista avivou nações, avivou países, trouxe para Jesus muitas vidas. Ele viveu tanta coisa com o Senhor. E aí ele pega a colher e vê um pouquinho de água ali naquela colher. E aí o Senhor fala para ele: ei, isso é o que você está vivendo comigo, mas olha o tanto que eu tenho. Olhe para o mar e veja o tanto que eu tenho. Então pode ser que você já tenha vivido coisas com Deus, mas eu tô aqui para te dizer hoje: ei, ainda tem um mar inteiro à sua espera. Não viva da colher, viva do mar. Queira se debruçar no mar. Tem aquela música que é Oceanos. Não, é Me Ama. Aquela música Me Ama. Que fala assim: somos tua herança e ele é o nosso galadão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Aí essa parte que eu amo. Tua graça é o oceano. Estou me afogando. Eu quero te dizer hoje, nessa noite, para você, o Senhor, ele tem um mar de graça, ele tem um mar de intimidade, ele tem um mar de relacionamento que é para você se afogar. Queira se afogar nesse mar, queira se debruçar nesse mar, queira ir mais fundo nesse mar.
E quando você quer debruçar mais e mais, acontece algo tão tremendo que a gente vai ir para o versículo 28 agora. Não, calma aí, antes do versículo 28. Jesus disse para ela, porque ele falou da água viva, ele revelou para a mulher samaritana, e ela falou assim: Senhor, quero que me dê essa água que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la, porque ela ainda assim estava olhando para a necessidade dela. Quantas vezes a gente age como a mulher samaritana? A gente olha para nossa própria necessidade. Ela fala para o Senhor: Senhor, ei, vamos lá. Eu quero te buscar porque eu quero algo que o Senhor supra na minha vida. Eu quero que o Senhor supra tal área da minha vida. Quantas vezes a gente não faz isso com o Senhor? Eu estou aqui para te dizer, mesmo que a gente faça isso, mesmo que nós sejamos imperfeitos, às vezes diante da presença dele, ele vem e ele traz uma revelação para nós. Ele vem e ele não nos deixa de amar. Ele vem e ele não deixa de ser bondoso conosco. Ah, se eu fosse Deus, gente, se eu fosse Jesus, às vezes eu ia falar: Ah, pelo amor de Deus, né, minha filha? Minha filha, você não tá cansada, não? Você não se cansa, não? Se eu fosse Deus, às vezes eu ia falar: Ah, ela está preocupada só de beber da água. Eu tenho muito mais do que matar a sede. Mas aquele momento era o que ela precisava. Era o que ela precisava matar a sede dela. Então Jesus falou: Vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora tem não é teu marido. Agora você disse agora o que você disse é verdade, mulher. Então a mulher fala: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Aqui é algo muito interessante, porque como eu falei para vocês do plug da tomada. Gente, eu vou voltar a dizer, acho que quem assistir isso daqui, talvez vocês fiquem cansados. Mas o que a gente vive na ICP Casa do Pai para a glória de Deus é algo tremendo. Não porque somos perfeitos, não porque é a melhor igreja, não, mas é porque a gente deixa fluir a presença do Espírito Santo. É porque a gente quer acessar mais. É porque a gente quer viver mais com Ele. E eu falo, onde tem um ambiente de pessoas que têm fome e sede, que querem viver mais. Nossa, é algo extraordinário. Porque quando a gente perde a necessidade de ver o sobrenatural não acontece. Catherine Kuhlman, não sei se vocês conhecem, ela foi uma grande evangelista. Ela foi uma grande avivalista na época dela, onde ela ensinou muitas pessoas ao que era ter intimidade com o Espírito Santo. Em várias pregações dela que tem no YouTube, se você quer aprender sobre ter intimidade com o Espírito Santo, cara, procura sobre a história dessa mulher. É algo extraordinário. E sabe o que é mais extraordinário? Porque um testemunho é sempre o Senhor falando: Ei, eu vou fazer de novo. Eu olho para testemunhos de pessoas muito usadas por Deus e eu falo assim: Senhor, se a pessoa viveu isso, eu sei que eu posso viver. Eu tô aumentando aqui. Eu tô aumentando aqui minhas expectativas, Senhor. Eu sei que eu posso viver mais. Eu sei que eu posso ir mais. Eu sei que eu posso ir mais profundo. Então eu quero viver o mais profundo. E era tão interessante porque a Catherine Kuhlman, ela estava sempre chorando quando ela falava do Espírito Santo. E ela falava: Ei, não entristeçam o Espírito Santo. Ei, não entristeçam ele. Não chateiem ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. A palavra de Deus fala isso. Não entristeçam o Espírito Santo. Então, quando a gente procura ter intimidade com o Senhor, a gente começa a se relacionar. Assim como você se relaciona com teu marido, com seus amigos, com tuas amigas,
com seus líderes. Saibam que você também precisa desenvolver um relacionamento com esse Espírito Santo. E ele tem sentimentos. Então tem lugares onde o Espírito Santo ele quer se manifestar, mas as pessoas não permitem, porque às vezes eles acham que não é necessário viver o sobrenatural de Deus. Então tomem cuidado com isso. E é tão interessante que quando o Senhor Jesus, ele revela a vida daquela mulher samaritana, ele fala: agora você fala a verdade, porque você já teve 5 maridos e esse agora não é teu marido. E ela fala assim: ei, eu vejo que o Senhor é profeta, mas vocês, judeus, falam que a gente que só pode adorar a Deus em Jerusalém. Ou seja, tem pessoas que têm uma imaginação, um, um padrão mental, onde acreditam que, ei, eu só posso sentir a presença de Deus se eu for para um lugar específico. Quantas vezes pessoas aqui já vieram falar aqui comigo no Japão, ei, vamos viver tal coisa, vamos para um lugar, e eu falei, eu posso ir para esse lugar, mas você precisa entender algo, eu não preciso ir para esse lugar para ter um relacionamento, para ter a manifestação de Deus. Porque eu tenho meu secreto com o Espírito Santo. Gente, outro dia eu tava na academia treinando e eu comecei a chorar quebrantada no meio da academia. Eu comecei a falar: Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Que presença maravilhosa no meio de um treino. Esther, mas como assim no meio de um treino? É porque ele, quando você entende que ele quer falar com você onde quer que você vá. As coisas são diferentes. Ele pode te visitar na sua casa, ele pode te visitar no seu trabalho, ele pode te visitar onde quer que você vá. Não há limite para o Senhor. Não há limite para o Espírito Santo. Então não limite ele. Não limite o poder dele. Porque tem vezes que o Senhor ele quer te usar nos lugares. Às vezes você pode estar em um mercado e o Senhor quer te usar. Outro dia a gente estava na praia. A gente estava na praia, praia não, acho que é lago, rio, não sei, aqui no Japão, e eles estavam fazendo uma confraternização da igreja, e a gente começou a tocar louvor, e foi uma benção, estava uma alegria a todo mundo. E eu vi um menino se aproximando do louvor, era um menino, ele tinha talvez 12 anos, 13 anos. E aí o Senhor falou para mim, vai e fala com ele. Imagine se eu não tivesse sensibilidade ao Espírito ou não fosse obediente a Ele e falasse: Ah, Senhor, eu tô aqui louvando. Deixa eu louvar. Deixa eu fazer o meu. É como Jesus. Imagine se ele não tivesse parado em Samaria para falar com essa mulher e tivesse pensado: Ah, ela é uma samaritana. Um judeu não fala com samaritano. Então o Senhor falou para mim: Você vai orar por ele, porque ele precisa de libertação na casa dele. E ele tá com dor no ombro direito e você vai orar por ele. E naquele momento eu falei, Amém, Senhor. E eu não sabia se ele falava português, japonês, nem sabia a língua que ele falava. Mas eu falei, glória a Deus, eu vou. E pela glória de Deus ele falava português. Mas se falar inglês, se falar japonês, gente, o Espírito Santo que tá mandando, ele faz a gente falar. Ele faz. Não tenha medo de fazer, porque quando a gente obedece o Senhor, ele nos capacita. Ele nos provê de todas as formas, de todos os recursos. E aí eu fui lá e eu orei, e ele não estava entendendo direito. Eu orei, eu falei, está assim, eu orei pela casa dele, eu entreguei o que o Senhor falou para eu entregar para ele. E ele começou a ficar assim: "O que é isso?" Eu falei: "Você já foi na igreja?" Ele falou: "Sim, eu vou na igreja." Mas ele não entendia o que era o sobrenatural de Deus. Ele ia na igreja, mas ele não entendia o que era viver o sobrenatural. Ele não entendia que o Senhor ele poderia enviar anjos para a casa dele, para visitar a família dele. Ele não entendia o tamanho do poder de Deus. Ele não entendia. E Jesus foi lá e mostrou para a mulher samaritana. E quando ela achou que talvez só poderia encontrar a Deus em Jerusalém, como os judeus falavam, Jesus respondeu: Mulher,
acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Olha aqui, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura para para seus adoradores. O Senhor, ele está procurando pessoas que adorem a ele em espírito e em verdade. A gente não precisa mais ir a um templo porque o templo do Espírito já está dentro de nós. A nossa, a- o nosso corpo já é um templo do Espírito Santo. Nós somos um templo do Espírito Santo. Esther, mas então você está falando que eu não preciso ir para a igreja? Em nome de Jesus, você não tem uma mente pequena, amém? Você precisa ir, porque o que a gente recebe daquele altar é algo abençoado, é algo diferenciado. E eu vou te falar uma coisa: você se alimentar na sua casa, você buscar intimidade com o Senhor é muito importante. Mas o alimento que você recebe é algo precioso. Eu falei para as pessoas aqui no Japão, eu falei, eu não escolhi a minha igreja porque os meus pais são ministros da minha igreja. Eu não escolhi por conta disso. Eu não escolhi a minha igreja. Eu não digo para você que é minha igreja porque eu nasci naquela igreja. Não é esse o motivo. Eu escolhi. Foi uma escolha muito racional que eu fiz. Foi uma decisão que eu tomei. Eu olhei para aquela igreja e eu falei: eu recebo fé daquele altar. Eu recebo profundidade no Espírito Santo daquele altar. Eu sei o que eu recebo daquele altar. Porque eu sei a vida que eu quero viver em Cristo. Eu sei que eu quero ir mais profundo. Então eu quero que a pessoa que ministre a minha vida viva essa profundidade. Eu quero que a pessoa que ministra a minha vida queira buscar mais de Deus. E eu não falo como meu pai, mas falo como meu apóstolo. Eu sei que o meu apóstolo, ele fala que agora que ele vai fazer 70 anos, é agora que ele vai começar o ministério dele. Eu quero ter essa fé. Eu quero ser dessa forma. Eu quero ir para as nações e querer falar de Jesus, mesmo tendo 69 anos. Eu quero ter vivido o evangelho por 30 e poucos anos e continuar falando de Jesus da mesma forma. As pessoas que você escolhe para te mentorear na sua vida é um diferencial. As pessoas que vão estar no altar te entregando algo é um diferencial. Por quê? Porque quando eu olho para o altar e eu entendo o que eu estou recebendo, eu paro de olhar para o que acontece à minha volta. Eu entendo que Jesus, primeiro eu recebo dele, primeiro eu recebo do meu pai, primeiro eu busco uma intimidade com ele. Mas eu sei que quando eu quero viver mais com ele, eu preciso de exemplos. Por isso que eu li a história de Catherine Kuhlman. Por isso eu tenho livros de Catherine Kuhlman, de pessoas muito usadas por Deus. Mas glória a Deus, aleluia, eu tenho o privilégio de ter na minha própria casa espiritual pessoas pela qual eu posso olhar. O apóstolo e a bispa, eu posso olhar e eu posso me inspirar. E falar, uau, Senhor, eu quero ter essa revelação. Outro dia eu falei no apacentar, eu testemunhei no apacentar. Eu falei assim, gente, a revelação da bispa sobre nós não sermos seres, corpo, vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos espírito vivendo uma experiência humana. Eu fiquei chocada quando eu fui traduzir para uma missionária nigeriana aqui do Japão. Eu fui pensar para traduzir a frase para o inglês, porque ela fala inglês. Aí eu falei, olha, na nossa igreja a gente fala, a nossa bispa ela nos ensinou e a gente fala que nós não somos um corpo vivendo a experiência espiritual. Aí, quando eu fui traduzir a outra parte, ela completou. Quando ela completou, eu falei, gente, que isso? Eu falei, você já ouviu essa frase? Ela falou, os meus pastores. O meu apóstolo também fala isso. Falei, uau.
O Senhor, ele tem se revelado em muitos lugares. E não é por nada não, mas sou fã da igreja nigeriana. Você sabe quantas horas tem de culto, gente? Às vezes você tá lá 2, 3 horas no culto, né? Você tá 2, 3 horas na SCP Casa do Pai. Nossa, se estendeu para 4 horas. Deixa eu te falar, na Nigéria eles fazem 12 horas de culto. 12 horas de culto. 12 horas adorando ao Senhor. Na Nigéria não começa um culto se não estiver intercedendo 4 horas em línguas antes de começar um culto. Na Nigéria, eles não começam um culto se eles não intercederem 4 horas de culto. Não, olhe para isso e falo assim, nossa, e às vezes a gente tem dificuldade de orar 1 hora em línguas, né? Meu Deus, Senhor. Realmente o Senhor tem coisas mais profundas. E a gente precisa querer viver. A gente precisa querer ir pra frente, querer viver esse mais profundo. Porque me desculpa, mas eu não quero chegar no céu e o Senhor falar, filha, glória a Deus que você fez o que você fez, mas eu tinha tanto pra você. Eu tinha tanto pra você viver. Eu tinha tanto pra você me servir. Eu entreguei tantos talentos pra você. E você continua. E você colocou e enterrou aqueles talentos. Eu tinha tantas coisas pra você viver. Mas você não quis viver, porque você começou a olhar para os seus problemas, você começou a se importar mais com questões financeiras, você começou a se importar mais com a tua família, você começou a se importar mais com relacionamentos do que querer viver na minha presença. Isso é algo que de verdade eu temo. Eu temo. Vou te falar algo, eu temo chegar no céu, porque, desculpa, mas a gente vive o céu na terra, mas vai ter a hora que a gente vai subir lá, que a gente vai chegar lá em cima. Posso ouvir um amém? E aí a gente vai ter que apresentar o que que a gente fez aqui na terra. Por isso que eu falo, teve uma pessoa que falou pra mim, eu tava sonhando com um relógio e que o tempo tava acabando e que Jesus estava voltando. Eu falei, realmente ele tá voltando. Eu falei pra pessoa, mas deixa eu te falar uma coisa. Na palavra de Deus fala que ninguém, nem mesmo os anjos, sabem quando ele vai voltar. Porém, ou seja, ele tá voltando, a gente tá vendo as coisas acontecerem. Ele está voltando, ele está chegando. Mas eu falei, esse relógio não era o Senhor te revelando o tempo. Esse relógio era para você entender que o seu tempo de servir a ele estava acabando. E aí a pessoa ficou, nossa, como assim? Eu falei, essa é a verdade. Essa é a verdade. O Senhor, ele entregou algo para cada um de nós. E é algo lindo, é algo precioso. Mas se a gente não faz nada com aquilo que ele nos entrega, se eu tenho todas as revelações que eu estou tendo aqui no Japão, se eu tive a revelação dessa palavra, eu ministrei para mim essa palavra, essa revelação que o Senhor me deu, e eu falo assim: ah, não, Senhor, eu quero só para mim. Eu quero viver isso. Eu quero só eu viver. E eu não compartilho com vocês que estão aqui hoje, ou com a pessoa que vai ver esse vídeo depois, eu não compartilho o que eu vivo com o Senhor. Sinto muito, mas eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Você lê Bíblia? Quantos aqui lêem Bíblia? Amém? Vocês lêem Bíblia, né? Eu falei ontem que eu tive essa revelação e já estou começando a expor para todo mundo. A vida do crente é muito mais simples do que parece. Depende de se você estiver procurando viver essas 4 coisinhas aqui que eu vou te falar, você vai entender que a vida do crente é muito mais fácil do que você imagina. A primeira coisa é o quê? É você viver princípios bíblicos. Tu tem que viver princípios bíblicos. Vai me dizer que você lê a Bíblia e não vive a Bíblia. Tu tem que viver. As alianças, as promessas de Deus. Tem promessa de Deus que depende da sua aliança com Deus. Tem promessa que depende da tua aliança.
Por quê? A palavra de Deus fala: aquele que é fiel no pouco, eu colocarei no muito. Ou seja, se você não é fiel no pouco, como é que ele vai saber que ele pode confiar em você para você viver as promessas dele? Seja fiel no pouco e ele vai te colocar no muito. Isso é para qualquer área da tua vida. Quando você entende que primeiro é ele do que até a sua família, você tem mais tempo com a sua família. Quando você entende que ele está em um lugar que ninguém pode tirar ele, nem mesmo teu marido, tua mulher, teus filhos, teus líderes, teus amigos, ninguém pode tirar ele desse lugar. Você entende que ele vai dar mais daquilo para sua vida. Por quê? Porque ele sabe que teu coração não está preso naquilo. Então ele pode confiar e te dar mais. Ele pode confiar e te dar mais tempo de qualidade, porque o teu tempo, você não está presa a pessoas, você está apenas presa à necessidade de Deus e entende que precisa de pessoas. Isso é para qualquer área. O segundo, se arrepender dos seus pecados. Esther, mas eu já estou convertida. Eu tenho pecados ainda para me arrepender? Sim, gente, o arrependimento é diário, tá? O arrependimento deve ser diário. Desculpa, mas se você não tá no céu, tu ainda não é perfeito. Se você não foi pro céu, você não é perfeito. Então se arrependa, não fica se martirizando, falando, Deus me perdoa pelo pecado que eu pequei ontem. Não, você pediu perdão, foi. Peça perdão pelos de hoje. Peça perdão pela vez que você murmurou, pela vez que você falou mal do irmão, julgou o irmão. Peça perdão por isso. Perdão pelo momento que teu coração se irou. Peça perdão pelos pecados que você está acostumado e às vezes não percebe. Peça perdão por perder a fé no Senhor e se preocupar com mais com as circunstâncias do que com Deus. Porque quando você pede perdão, você está se rendendo. Você está se submetendo à soberania dele. Você está entendendo que você não é maior que ele, mas você é menor que ele. Você está se humilhando diante do Senhor. E isso é necessário. E o terceiro, submeta o seu coração a Deus. Esther, o que é submeter o seu coração? Sonde o teu coração. Sonda o teu coração. O salmista fala: Pai, sonde o meu coração. Sonda o meu coração, tu que me conheces. Por quê? Gente, a gente precisa entender que tem coisas na vida que não passam da tua percepção. Teve um dia que uma pessoa veio falar pra mim: Ai, que aqui eu no Japão estou lidando com igreja também. E aí uma pessoa veio pra mim e veio falar: Ah, sabe o que acontece? Tal irmão tá assim, de tal jeito, isso e aquilo, nanana. E a pessoa falou, e eu deixei a pessoa falar. Falou. Aí eu falei, você fez algo errado pra essa pessoa? Você falou, eu acho que não. Você tá totalmente certo? Ele, eu não sei se eu fiz algo errado. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você apontar o dedo pro irmão, falando o que ele fez pra você, faça o seguinte. Não seja como o Senhor Jesus falou sobre você amar os seus inimigos e não julgar o próximo. Achei em João 7. Não, Lucas capítulo 7. Ou capítulo 4, 5, 6 ou 7, um desses. Ele fala para você não julgar o próximo. Eu tava lendo essa semana. Ele fala, não julgue o próximo. Não fala que o próximo um tá com um cisco no olho se você tem uma trave no seu olho. Aí eu peguei e falei, deixa eu te falar uma coisa, pode ser que essa pessoa tenha feito tudo isso e que ela esteja com maldade no coração dela. Mas pode ser que isso seja apenas sua percepção. Aí a pessoa ficou assim, cara feia pra mim. Eu falei, pode ser a sua percepção. Você entende que pode ser só a sua percepção? A pessoa ficou assim, como assim? Eu falei, porque tem pessoas que estão tão acostumadas a serem perseguidas
que todo lugar que ela vai, ela faz alguma coisa para ser perseguida. Eu falei, você precisa sondar o seu coração, porque ninguém é perfeito. Uma ação, quem aqui conhece física? Uma ação gera o quê? Uma reação. Então pode ser que duas pessoas estejam brigando porque as duas têm a percepção de uma forma diferente. É o que a gente fala. Cada um tem um 6 e tem aquele uma imagem que é um 6 e um 9. E cada um tá vendo 9 e o outro tá vendo 6. Quer dizer que um ou outro tá errado? Não. Só quer dizer que cada um tem uma percepção. Eu falei, mas mais importante do que você ter a sua percepção, vamos sondar seu coração? Ô alecrim dourado? Vamos sondar que talvez você não seja perfeito? Vamos entender que talvez você também tenha errado com essa pessoa? Independente de você errar ou não, a Bíblia fala o quê? Perdoa. Perdoa. Então, quando eu falo assim, submeta o seu coração a Deus. Para de achar que a sua emoção, que a sua própria justiça tem que ser maior do que a justiça de Deus. Para com isso. Submete o seu coração. Terceira coisinha aqui, ó. Submete o seu coração. É pegar e falar assim, Senhor, será que eu estou com a visão certa dessa situação? Senhor, será que o meu irmão realmente está me fazendo mal ou será que é uma ferida minha? Glória a Deus, aleluia, que a gente tem a nossa casa espiritual, ela ensina sobre inteligência eterna, inteligência emocional, como você lidar com as suas emoções. Glória a Deus por isso. Porque tem gente achando que é perseguição do diabo, só que não é só tua percepção. Então, sonde o teu coração. Vamos lá. Primeiro, viva princípios bíblicos. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Terceiro, submeta o teu coração. E o quarto, obedeça a Deus. Viva uma vida de obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Existe a graça de Deus. Eu já ministrei isso uma vez pro Awakener Global. Existe a graça de Deus e existe o favor de Deus. Só que a graça. Qual é a diferença, Esther? Os dois são sobre graça, certo? Só que a graça de Deus, ela alcança a todos. É que nem o Senhor não morreu pelos judeus. O Senhor Jesus, ele não morreu só por aquela mulher samaritana. Não, ele morreu por mim, por você e por todos nós. Ele ressuscitou por todos nós. Ele nos deu acesso à salvação. Todos nós. É para todos, não é para uma pessoa. Isso é a graça. Agora, o favor de Deus é a graça para algo específico. É algo específico. Não é qualquer coisa. O favor de Deus é graça para algo específico. Que acontece quando? Quando você está debaixo de obediência. Vamos dar o exemplo do livro de Esther. O Senhor, ela encontrou graça perante ao rei e favor perante ao rei. A Bíblia fala que antes mesmo dela ser escolhida, as pessoas olhavam para ela e enxergavam favor. Eles favoreciam ela. Esther, o que é isso? Quando você tem uma missão, quando você tem um chamado e você obedece a esta missão e a este chamado. Por exemplo, Jesus, ele veio à Terra e ele obedeceu ao Pai dele. Os discípulos, eles tiveram que aprender a obedecer aos ensinamentos de Jesus. Por quê? Quando, por exemplo, quando o Senhor Jesus ele vai lá e envia no capítulo 9 do versículo do capítulo 9 de Lucas, fala sobre quando o Senhor Jesus enviou os discípulos para eles terem autoridade no nome deles, no nome do Senhor Jesus, para expulsar demônios e curar enfermos. E ele não só deu autoridade, como ele também os enviou. Gente, vou falar uma coisa.
Não sejam obesos espirituais. Não sejam obesos. Ele os enviou. Os enviou. Quando você sai da sua casa espiritual, seja enviado por Deus. Seja enviado por Deus. Fale para pessoas desse Deus. Seja como a mulher samaritana, que depois do Senhor falar tudo aquilo para ela, ela falou: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, que estou falando com você. Uau! Olha o que o Senhor está falando. Ele se apresentou para uma simples mulher, a samaritana, assim como ele está se apresentando para nós. E é tão engraçado porque depois fala que a mulher, no versículo 28, fala: Quanto a mulher deixou seu cântaro. O que era o cântaro? Era aquele objeto que ela colocava água, que ela estava enchendo a água. Ela parou. Quando ela teve uma revelação de Cristo, ela parou tudo que ela estava fazendo. Ela parou. Ela deixou de querer procurar água. Ela deixou de procurar coisas que não iam preencher ela como a Deus. Ela parou aquilo que ela estava fazendo. E aqui na palavra dele fala: Foi a cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Ela foi uma das primeiras evangelistas dos evangelhos. Aquela mulher, ela correu pela cidade, declarando para o povo: Ei, venham ver esse homem que disse tudo o que eu vivo. Ela não estava se sentindo exposta ou humilhada. Ela não estava sentindo que, nossa, Deus me expôs aqui. Não, ela falou: Ei, ele mudou a minha vida. Então eu quero que outras pessoas conheçam esse Messias. Ela não expôs ninguém. Ela só expôs o que ela viveu com ele. Por isso eu falo: testemunho é algo extremamente poderoso. Outro dia eu fui ministrar em uma célula. E aí me deram oportunidade de palavra. E tinham vários jovens lá, tinham várias pessoas novas que não conheciam a Cristo. E quando eu falei: Senhor, não preparei nenhuma palavra, me chamaram aqui do nada. E aí eu abri assim, aí eu falei: bom, vou ministrar o que o Senhor vem ministrando para mim. Mas antes disso, eu falei: eu quero contar para vocês o meu testemunho. E eu contei o meu testemunho de quando eu tive um encontro com Jesus. E eu estava contando tão alegre, tão feliz, que eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar, e a gente começou a sentir a presença do Senhor. Sério, você estava lendo a palavra? Eu estava contando o testemunho do que Deus fez na minha vida. E aquilo é tão real para mim ainda hoje, que quando eu compartilho, eu fico emocionada, porque eu lembro do que ele fez. E eu lembro que depois eu vi uma das meninas que estava lá na célula. E ela veio para mim e ela falou: Depois daquele dia, eu me batizei na igreja que eu estava indo. Eu fui, eu me batizei. E quando eu olhava para você, aconteceu algo tremendo. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu falava: Essa mulher tá cheia de Jesus. Essa mulher tá cheia de Jesus. Ela falou que ela começou a sentir temor. E eu não tô falando isso pra me ensoberbecer, achar que eu sou maior, melhor que alguém, não. Porque não era eu. Era o Cristo em mim. Era o Espírito Santo dentro de mim. Era a verdade em que eu vivi Jesus. Em que eu vi Jesus. E as pessoas olhavam para mim naquele dia e falavam: Ei, eu tô vendo ele através da sua vida. E eu só estava contando um testemunho. Eu só estava falando do que ele fez na minha vida. Eu só estava falando o quanto tudo mudou quando eu vi ele com os meus próprios olhos. Ei, quantas vezes a gente não viveu algo tremendo com o Espírito Santo,
com o Senhor Jesus e a gente deixou de testemunhar o que o Senhor está fazendo. Quantas vezes a gente viveu algo tremendo e a gente deixou de mostrar Jesus para as pessoas. Eu fico muito realmente tocada, emocionada com a palavra, quando fala que a mulher samaritana, ela deixou o cântaro. Isso significa que ela deixou todas as tentativas humanas. Ela deixou para trás toda a parte humana de querer buscar uma água em qual ela não iria matar a sede dela. Ela deixou para trás tudo aquilo que estava no lugar de Deus na vida dela. E quando a identidade dela foi restaurada, o medo dá lugar à missão. Quando o Senhor Jesus revelou ela, ele revelou a identidade dela. Quando o Senhor Jesus revelou ela, ele não estava apenas falando quem ela era, ele estava dando uma identidade para ela. Ah, mas a identidade dela é que ela teve vários maridos? Não. A revelação da identidade dela é que por mais que ela teve vários maridos, por mais que ela ainda assim estava contando a verdade, ela ainda assim estava procurando por essa água viva. Ela ainda assim queria viver essa água. E quando o Senhor ele revela a identidade, ela não age mais pelo medo. Ela age na missão. Ela fez uma missão regional. Ela foi a primeira a fazer a missão regional. Ir pro povo dela e começar a falar. A mulher samaritana foi a primeira a fazer. Por quê? Ela não tinha medo. Ela não tinha receios. Ela não tinha nada mais importante do que proclamar aquilo que ela tinha vivido, o encontro real que ela tinha vivido com o Senhor. Por que que vocês acham que o Senhor Jesus fala na palavra dele: ide ao mundo, fazei o quê? Discípulos. E pregai a palavra a toda criatura. Gente, esse é o segredo do Evangelho. A gente precisa ir pelo mundo, fazer discípulos e pregar para toda criatura. E quando eu falo pregar para toda criatura, é claro que a gente testemunha e é uma benção, mas também precisa haver um discipulado. O que é um discipulado, Esther? É um estudo bíblico? Não. Um discipulado é ensinar pessoas a se achegarem a Cristo. Às vezes você fala para alguém de Jesus no seu trabalho. Às vezes você já foi para algum lugar e falou de Jesus. Mas mais do que isso, você precisa fazer essa pessoa se chegar a Jesus. Esses dias o Reginaldo e a Silvia estavam contando um testemunho, onde eles falaram com um casal, com um irmão da igreja, onde eles estavam precisando viver algo. E aí ele falou: leia esse versículo. E ele falou: não, eu estou só ouvindo. Mas ele falou: não, leia a palavra. O que é isso? Ele estava ensinando a pessoa o caminho pelo qual ela deve andar. Isso é o discipulado. O discipulado é você ensinar o outro a chegar a esse lugar de intimidade, não é só você levar à igreja. Mas é você continuar caminhando com ele, falando assim: vem cá que eu vou pegar a sua mão e a gente vai caminhar junto. Porque eu quero que você se achegue a Cristo. Eu quero que, assim como eu tive um encontro com ele, você viva esse encontro todos os dias. Isso é um discipulado. E pregar para toda criatura. É do rico ao pobre, do mais novo ao mais velho, do seu bairro até o Japão, do outro lado do mundo. Onde quer que você esteja, você precisa ser um canal de bênção para outras pessoas. O resultado do que a mulher samaritana fez está escrito no versículo 39. Fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Tem pessoas que às vezes esperam uma revelação completa para pregar e ministrar para uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Só de você testemunhar o que ele está fazendo na sua vida, muitos vão crer. Só de você ser uma testemunha viva do que o Senhor está fazendo na sua vida, muitos crerão
e viverão a realidade do que é ter um encontro com Jesus. Como eu falei, eu estava naquela célula e a pessoa falou: Ei, deixa aqui a palavra. A pessoa falou: Eu vi Jesus nela. Gente, eu fiquei tão emocionada. Eu não fiquei orgulhosa, eu fiquei tão grata porque eu peço tanto para Jesus. Eu falo assim: Jesus, me dê o privilégio. Porque é um privilégio, não é para qualquer pessoa. É um privilégio. Repita comigo: privilégio. Quando você entende que é um privilégio servir a Ele, não é porque você é bonzão, não. Não é porque você é bom, porque até Jesus falou: Eu não sou bom, meu Pai é bom. Até o próprio Cristo, antes de se tornar Cristo, falou: Eu não sou bom. Gente, olha a trajetória de Cristo. Se ele não é bom, imagine nós. Mas ele falou: Eu não sou bom, meu Pai é bom. Então, quando você entende da bondade de Deus, você entende que é um privilégio testemunhar sobre Ele. É um privilégio falar sobre Ele. É um privilégio chegar e falar: Ei, eu conheci uma água viva que, se você beber essa água, as coisas desse mundo não vão mais te preencher. Se eu testemunhar o que é viver essa água, você vai começar a entender o que é a alegria da salvação. Você vai começar a entender o que é ter paz de espírito. Você vai começar a entender que não basta as coisas desse mundo. É algo diferente. Então, muitos creram naquela mulher porque ela testemunhou o que Deus fez na vida dela. E por mais simples que possa parecer, o testemunho fez com que muitos crescem por conta dela. Gente, Jesus está voltando. A realidade é que ele está voltando. Se a gente sabe se é daqui a um ano, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, talvez mais 1000 anos, a gente não sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não precisa saber quando ele está voltando. Porque ele não falou: esperem a minha volta parados. Não. Ele falou que era aquela parábola das noivas. Continuem colocando azeite, continuem colocando óleo, para que o fogo não se apague. Continuem me procurando para que, quando o noivo vier, elas estejam atentas. Para quando o noivo venha buscar sua noiva, ela esteja acordada. E não somente acordado, buscando mais de Deus, mas também transbordando mais dele. Ministrando para ele, porque deixa eu te contar o segredo: o noivo não volta até que todos ouçam ouvir dele. Sério, mas você não acha que todos ouviram dele? Não. Quantas pessoas aqui no Japão ainda não ouviram falar dele? Ah, mas eles sabem que são Jesus? Às vezes eles aprenderam na escola como um profeta, mas eles não têm a revelação de Cristo. Tem muitos países, muitos lugares nesse mundo que não tiveram a revelação de Cristo. Ai, a mulher do meu trabalho, ela sabe quem é Jesus, ela já foi cristã, mas será que ela teve a revelação de Cristo? Porque a mulher samaritana, ela não estava só falando: Ei, ele fez tal coisa na minha vida. Ela falou: Ei, será que ele não é Cristo? O próprio Messias? Ou seja, ela teve a revelação de quem era Cristo Jesus. E você precisa ter essa revelação para ministrar para outras pessoas. Gente, o encontro com Jesus não é sobre você, não é sobre mim. Não é sobre o quanto a gente é perfeito, não é sobre o quanto a gente é pecador, não é sobre nós, mas é sobre o amor e a graça dele para conosco. É sobre a bondade dele, a misericórdia dele para conosco. É sobre o oceano de graça. E quando a gente entende isso, ele começa a te curar. Ele começa a curar você. E quando ele começa a curar você, gente, é algo maravilhoso. Porque quando você é curado, ele envia você. Tem algo para te dizer.
nessa noite aí no Brasil, neste dia aqui no Japão. Qualquer horário que a pessoa estiver vendo esse vídeo, é sobre o horário. É sobre o que o Senhor quer fazer com você hoje. Como a mulher samaritana, mesmo que você já tenha tido um encontro real com Jesus, talvez você deixou de se arrepender, talvez você deixou de se achegar ao Pai com intimidade, talvez você acreditou que apenas o que você tinha que viver era um momento em Jerusalém, um momento na sua casa espiritual, um momento na sua igreja. Mas hoje eu quero te dizer, o Senhor, ele tem mais para você. Ele quer te curar. Ele quer te libertar das amarras emocionais, das amarras espirituais, para que você volte ao centro da vontade dele, porque ele quer te enviar para fora das quatro paredes, para você ser como a voz que clama no deserto. Ontem eu falei para Silvio e para o Reginaldo, eu tô sentindo que a gente tá como João Batista, sendo a voz que clama no deserto, sendo a voz que proclama a chegada de Jesus Cristo. E eu declaro que sobre cada um de vocês aqui, que vocês venham ser como essa voz que clama em meio ao deserto, essa voz que anuncia as boas novas, essa voz que prepara o caminho para a volta dele. A gente Amém. precisa ser a voz que clama no deserto. A gente precisa ser a voz que anuncia as boas novas, que testemunha o que é o Senhor. A gente precisa ser as pessoas que trazem bom ânimo. A gente precisa ser as pessoas que trazem esperança. Porque falando sério, olha para o mundo lá fora. Olha para as notícias do Brasil. Tem como você ter esperança? Não. Tem como você ter esperança em países que estão em guerra? Não. A nossa esperança está no Senhor, a nossa fé está no Senhor. E tem pessoas que precisam dessa fé. Tem pessoas que precisam ouvir sobre esse amor. Tem pessoas que precisam, que estão no meio de um poço com uma garrafa tentando preencher uma água que não vai saciar eles. Mas hoje você vai voltar ao centro do propósito do Senhor. E você proclamará essas boas novas. Hoje você proclamará que Amém, você Senhor, me conhece ajuda. uma Me água ajuda. viva. Hoje você vai entender a forma que o Senhor quer te usar. Esther, eu não tenho um entendimento total do meu chamado. Deixa eu te falar. Começa com o básico. Ide, fazei discípulos e pregai a palavra para toda criatura. Ah, eu tenho que ir para o outro lado do mundo? Não. Eu só tô aqui hoje, gente, porque eu fiz isso na minha casa. Foi o que eu falei. A gente precisa entender que quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito. O Senhor, ele te colocou em um local. Hoje você está localizado em São Paulo, ou onde quer que você esteja localizado hoje, na sua cidade, no seu país, qualquer que seja. Entenda algo. O Senhor, ele te colocou em um local para você ser um canal de bênção, para você ser uma voz que proclama o deserto, para você ser uma voz que declara as boas novas do Senhor, para você ser uma voz de esperança para aqueles que estão perdidos, para você testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida. E hoje o Senhor, ele quer ter um encontro com você. Ele quer te encontrar, ele quer te preencher, ele quer trazer a verdade que liberta. Então, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos agora. Eu vou estar orando por você. Essa oração é para você que, mesmo conhecendo o Senhor, teve momentos frustrados diante da presença dEle. Se frustrou, parou de olhar para Jesus. Essa oração é para você que, como Pedro, quando foi sair do barco, parou de olhar para Cristo e começou a se afundar na água.
Mas essa oração também é para você que talvez ainda não tenha tido a real revelação de Cristo. Talvez vá para a igreja, mas não entenda o que é esse Deus. Talvez não tenha entendido o que é ter uma intimidade real com Ele. Talvez não tenha entendido o que é ter uma intimidade real. Essa oração é para você que está ferido, perdido. Chegou a hora de você deixar o cântaro. Chegou a hora de você deixar o cântaro no poço e viver o propósito de Deus. Chegou a hora de você deixar para trás a vida terrena, deixar para trás as inseguranças, os medos. Porque hoje o Senhor ele está marcando o encontro contigo. Hoje o Senhor ele te revelou. Hoje o Senhor ele te viu. Hoje o Senhor ele te dá uma nova identidade, identidade de filhos e filhas dele. Identidade de filhos de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Pai, eu oro pelos teus filhos e tuas filhas. Eu oro por aqueles que podem ter ficado longe da tua presença. Aqueles que talvez tenham desconectado o plug. Aqueles que talvez tenham colocado outras coisas no seu lugar, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque hoje é um dia de alinhamento. Hoje é um dia em que o Senhor encontrou eles no lugar onde eles estavam, para trazer alinhamento com teu espírito, para trazer alinhamento, Senhor, com a tua palavra, para renovar a mente deles, renovar o espírito deles, a alma deles. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus tremendo. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. E eu quero te pedir perdão, Senhor, em meu nome e em nome de todos eles. Eu me coloco no lugar de brecha. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão por todas as vezes que a gente permitiu que coisas entrassem no seu lugar. Eu te peço perdão por todas as vezes que a gente idolatrou um outro Deus que não fosse o Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, e nos arrependemos pela forma que nós temos te tratado. Eu te peço perdão, Espírito Santo, pela forma que nós tenhamos te entristecido. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes não te ver. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes tirar os olhos do Senhor. E eu peço, Senhor, agora com que o Senhor visite cada um de nós que está aqui em tua casa, nesse Zoom, assistindo esse vídeo. Visite agora eles, Espírito Santo. Visite eles, Senhor, trazendo temor, trazendo arrependimento, trazendo o entendimento do seu amor, trazendo o entendimento da sua bondade, convicção da sua bondade, convicção da sua missão para nós, que é para nós fazermos discípulos, que é para nós pregarmos a tua palavra para toda criatura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos corações feridos para que eles venham ser restaurados, para que eles venham ser completamente alinhados ao teu espírito. Pai, nós não queremos passar mais nenhum momento longe de tua presença. Nós queremos a cada dia nos mergulhar no oceano da tua graça. Nós queremos mergulhar no oceano da tua graça. Nós queremos mergulhar no oceano. Nós queremos ter mais profundidade com o Senhor. Que nós venhamos sair do raso e viver o profundo no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço porque o Senhor é fiel e o Senhor sempre faz. O Senhor é o Deus que cumpre as tuas promessas. O Senhor é o Deus que cumpre as tuas palavras. Então, Pai, eu te agradeço porque o Senhor já fez. Eu te agradeço pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para vocês que o que a gente vive com o Senhor é algo extremamente importante. A gente precisa sempre procurar ter mais intimidade com o Pai. A gente precisa sempre procurar se aprofundar cada vez mais com Ele e viver em obediência a Ele. Eu espero que essas 4 coisinhas que eu deixei aqui para vocês, além da sua missão, que se você estava procurando um propósito, um chamado, ei,
Se o Senhor não te deu uma revelação mais profunda, deixa eu te falar, vive a revelação da palavra de Deus. É a nossa base. É a nossa base. Ide pelo mundo, fazer discípulos, pregai a toda criatura. Mas você não vai fazer isso em outro lugar se você não começar fazendo onde você foi plantado hoje. O Senhor, Ele quer que você comece onde Ele já te plantou, para que Ele possa te confiar coisas maiores. Posso ouvir um amém? Aleluia.